Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui no canal Caminho do Discipulado. Vamos estudar juntos hoje Jacó 1 e aprender lições importantes desse capítulo, como podemos aplicar em nossa vida. Seguindo aí a programação do nosso canal, onde nós temos vídeos desde lá da introdução do livro de Mórmon e agora estamos aqui chegando ao livro de Jacó. Já fizemos todos os livros anteriores, primeiro, segundo Nefe, a introdução. Temos também outros conteúdos aqui no canal que você pode acompanhar. Temos uma série sobre a vida e ministério dos profetas, temos uma série em formato de audiobook, livros, resumos de livros e livros na íntegra que você pode acompanhar aqui no nosso canal os conteúdos. Temos também uma série sobre histórias de Natal, temos outras séries aí que você pode acompanhar no nosso canal aqui no Caminho do Discipulado. Estamos no Spotify, no YouTube e você pode seguir, pode se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os outros conteúdos. Hoje vamos aprender princípios muito importantes aqui em Jacó 1, princípios que são muito interessantes e importantes que sejamos atentos a esses princípios. Como eu sempre comento, é muito importante que você nunca deixe de lado o seu próprio estudo pessoal, a sua própria experiência com as escrituras. Esse conteúdo que você encontra na internet, ele é muito bom e muito valioso, ajuda a expandir às vezes a visão, a ter algumas certas compreensões que nós não teríamos de outra forma, mas nada vai substituir o seu próprio estudo pessoal. Você sentar, abrir as suas escrituras, seja no celular, seja no livro físico, e ter a sua própria experiência com o estudo das escrituras. Lembre-se sempre disso. Nada vai substituir esse estudo. E é muito importante que você mantenha o seu próprio estudo das escrituras. Vamos então iniciar. Vamos ouvir então em formato de áudio aqui, todo o capítulo de Jacó 1. Após a narração do capítulo de Jacó 1, eu vou voltar aqui com alguns comentários, lições. Tenho duas coisas bem interessantes que eu aprendi aqui em Jacó 1 e que eu vou compartilhar com você hoje. Você também pode compartilhar o que você mais gostou, o que você aprendeu aí nos comentários, e é muito importante essa troca de informações, de conhecimento, tá bom? Então, muito obrigado pela sua companhia. Se acomode onde você está agora, ou ouça enquanto você está no trânsito, lavando a louça, arrumando a casa. Ouça junto comigo agora Jacó 1 e depois eu retorno então para os comentários deste capítulo. O Livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Livro de Jacó, irmão de Nefe. As palavras de sua pregação a seus irmãos. Ele confunde um homem que procura destruir a doutrina de Cristo. Algumas palavras sobre a história do povo de Nefe. Capítulo 1. Jacó e José procuram persuadir os homens a crerem em Cristo e a guardarem seus mandamentos. Nefe morre. A iniquidade prevalece entre os nefitas. Aproximadamente 544 a 421 a.C. Pois eis que aconteceu que 55 anos se passaram desde a época em que Leí deixara Jerusalém. E Nefe deu a mim, Jacó, um mandamento concernente às placas menores, nas quais estão gravadas estas coisas. E ele ordenou a mim, Jacó, que escrevesse nestas placas algumas das coisas que eu considerasse muito preciosas, que eu não tratasse, a não ser ligeiramente, da história deste povo que é chamado povo de Nefe. Porque ele disse que a história de seu povo deveria ser gravada nas suas outras placas, e que eu deveria guardar estas placas e transmiti-las a meus descendentes de geração em geração. E se houvesse prédicas sagradas, ou grandes revelações, ou profecias, deveria eu gravar seus pontos principais nestas placas, e escrever sobre elas tanto quanto fosse possível, por amor a Cristo e para o bem de nosso povo. Pois em virtude de nossa fé e grande ansiedade, verdadeiramente nos haviam sido reveladas as coisas que aconteceriam a nosso povo. E tivemos também muitas revelações e o espírito de muita profecia. Sabíamos, portanto, de Cristo e de seu reino que haveria de vir. Portanto, trabalhamos diligentemente entre os de nosso povo, a fim de persuadi-los a virem a Cristo e participarem da bondade de Deus para entrarem em seu descanso, a fim de que, de nenhum modo, eles jurassem sua ira que não entrariam, como na provocação nos dias de tentação, enquanto os filhos de Israel estavam no deserto. Portanto, prouvera a Deus que pudéssemos persuadir todos os homens a não se rebelarem contra Deus, a não o provocarem à ira,
mas que todos os homens acreditassem em Cristo e considerassem sua morte e carregassem sua cruz, e suportassem a vergonha do mundo. Portanto, eu, Jacó, tomo a meu cargo cumprir o mandamento de meu irmão Nefe. Ora, Nefe começou a envelhecer e viu que logo morreria. Portanto, ungiu um homem para ser rei e governador de seu povo, de acordo com os governos dos reis. O povo amava Nefe profundamente, por ter sido seu grande protetor, ter empunhado a espada de Labão em sua defesa e trabalhado todos os seus dias por seu bem-estar. Portanto, o povo queria que a memória de seu nome fosse conservada e que todos os que governassem em seu lugar fossem chamados pelo povo de Nefe II, Nefe III e assim por diante, de acordo com os governos dos reis. E assim foram chamados pelo povo, fosse qual fosse seu nome. E aconteceu que Nefe morreu. Ora, aqueles que não eram lamanitas eram nefitas, não obstante eram chamados de nefitas, jacobitas, josefitas, zoramitas, lamanitas, lemuelitas e ismaelitas. Mas eu, Jacó, daqui por diante não os mencionarei por esses nomes, mas chamarei de lamanitas aos que procuram destruir o povo de Nefe, e aos que são amigos de Nefe eu chamarei de nefitas, ou seja, o povo de Nefe segundo os governos dos reis. E então aconteceu que o povo de Nefe, sob o governo do segundo rei, começou a endurecer o coração, permitindo-se de certa forma práticas iníquas, assim como Davi, na antiguidade, que desejara ter muitas esposas e concubinas, e também Salomão, seu filho. Sim, e eles também começaram a procurar muito ouro e prata, e começaram a ser um tanto orgulhosos. Portanto eu, Jacó, disse-lhes estas palavras enquanto os ensinava no templo, tendo primeiramente recebido essa missão do Senhor. Porque eu, Jacó, e meu irmão José, havíamos sido consagrados sacerdotes e mestres deste povo pela mão de Nefe. E nós magnificamos o nosso ofício para o Senhor, tomando sobre nós a responsabilidade de responder pelos pecados do povo, se não lhes ensinássemos com diligência a palavra de Deus. Assim, trabalhando com toda a nossa força, seu sangue não mancharia nossas vestimentas. Caso contrário, o seu sangue cairia sobre nossas vestimentas e não seríamos declarados sem mancha no último dia. Primeiro versículo, na verdade, que eu gostaria de trazer aqui para o nosso estudo de hoje, está em Jacó 1,15, e diz o seguinte: E então aconteceu que o povo de Nefe, sob o governo do segundo rei, começou a endurecer o coração, permitindo-se, de certa forma, a práticas iníquas, assim como Davi na antiguidade, que desejara ter muitas esposas e concubinas, e também Salomão, seu filho. Me chamou a atenção aqui essa parte que diz assim, que o povo ele começou a endurecer o coração. E como que isso aconteceu? Permitindo-se, de certa forma, práticas iníquas. Então, fiquei ponderando sobre isso, sobre o grande risco que há quando nós começamos a permitir em nosso meio, ou isso especificamente na nossa vida, a nos permitir a pequenas práticas iníquas. E de fato são pequenas práticas iníquas que podem nos conduzir a erros maiores. Aqui ele cita a história de Davi. E Davi, a gente lendo a história, percebe que tudo começou com uma prática, uma pequena prática, né? Onde ele estava de forma ociosa e ali de forma ociosa acabou vendo algo que não era adequado e acabou seguindo, se permitindo aquela prática. Talvez ele retornou depois novamente e novamente, até que aquela pequena prática começou a ser aceitável no seu comportamento, na sua consciência. Ele começou a aceitar aquela pequena prática iníqua a ponto de avançar um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais, até que ele cometeu um pecado muito grave, que custou muito caro para a vida dele, para a família dele e para o reino
de Israel. Então, tudo começou com uma pequena prática. E como nós temos que tomar cuidado com as pequenas práticas iníquas. E ali diz que eles se permitiram pequenas práticas iníquas. E nós devemos cuidar o quanto nós estamos, talvez, permitindo pequenas práticas. E por favor, tá? Por favor, eu tenho um pedido. Não vamos, nesse momento, ficar olhando o nosso próximo. Ah, olha só, o fulano está permitindo tal prática na sua vida. O fulano tá, viu? Eu percebi que realmente aquele comportamento não está adequado. Vamos esquecer o nosso próximo. Vamos focar em nós agora. Que práticas iníquas talvez eu tenha permitido na minha vida e que eu posso tirar? Por exemplo, fiquei pensando em alguns exemplos de práticas iníquas que nós podemos nos permitir. Um exemplo que eu trago, você pode deixar outros aí nos comentários, tá? Uma pequena prática iníqua que nós podemos talvez estar permitindo certas vezes, é quando nós estamos talvez na internet, nas redes sociais e nos deparamos com vídeos inapropriados, com piadas inapropriadas, com filmes, com programas, com músicas inapropriadas. Mas porque aquilo está sendo muito visualizado, muitas pessoas estão aplaudindo e gostando, nós nos permitimos também participar daquele tipo de diversão ou atividade, mesmo lá no fundo sabendo que aquilo não está adequado com um padrão que o Senhor requer. Aquilo não está adequado com a virtude e a integridade que o Senhor exige ou pede que os seus seguidores tenham. Então, esse pode ser um exemplo de pequena prática iníqua que nós podemos às vezes nos permitir. Permitir, por exemplo, estar assistindo um filme e quando passa uma cena muito inapropriada e nós simplesmente continuamos, porque pensamos assim: ah, só isso não é nada demais. E tudo bem, isso é algo muito pessoal, é muito pessoal. Talvez uma pessoa considere terrível e outra acha que não é tão grave, mas de fato é uma prática iníqua. Eu visualizar, eu participar de algo que é contra os padrões, os mandamentos do Senhor e considerar aquilo como normal. Eu não preciso, talvez, ir lá e combater aquilo, né? E ser ferrenhamente contrário. Mas sempre que eu aceito, que eu participo, que eu me permito a práticas iníquas, eu estou entrando dentro dessa escritura que aqui Jacó fala que aconteceu com os nefitas. Eles começaram a se permitir pequenas práticas iníquas. E existem várias outras práticas iníquas que talvez eu possa começar a participar, me permitir conversas inapropriadas, piadas maliciosas, comportamentos que não são adequados. Talvez uma prática iníqua que eu possa fazer é começar a participar das coisas, por exemplo, da igreja. Eu vou na igreja, eu sei que tem a reunião sacramental e tem também a aula, né? Depois da reunião sacramental ou antes da reunião sacramental, depende. Algumas unidades começam com a reunião sacramental e outras termino com a reunião sacramental. Mas uma pequena prática iníqua é talvez eu simplesmente ir lá, tomar o sacramento e depois ir para casa. Isso pode sim acontecer em um momento da minha vida que talvez eu estou com alguém no hospital, que talvez eu estou muito doente, eu não consigo realmente ficar na capela até o final. Mas quando isso se torna um comportamento repetitivo, eu estou me permitindo uma pequena prática iníqua. Eu estou acostumando com um comportamento e tornando uma exceção à regra. Essa é a grande questão. Quando eu pego uma exceção, sim, existem exceções para tudo, quase existem exceções, que em certos contextos é aceitável agir de certa forma. Mas o problema é quando eu pego aquela exceção e torno aquilo na regra. E a exceção deixou de ser exceção, passou a ser a nova regra pela qual eu estou me baseando o meu comportamento, as minhas ações e aquilo que eu faço. E esse é o perigo. Esse é o perigo de abrir pequenas exceções para as coisas como elas devem ser feitas da forma certa. E quando eu abro uma exceção, eu acabo correndo esse risco de na próxima vez achar que também eu posso abrir uma exceção e na outra mais uma exceção e na outra, até que aquela exceção se torna a nova regra
daquilo que eu estou fazendo ou do que eu deveria fazer. Então, essa é uma observação importante para nós. Tomar cuidado e aplicar esse versículo, tomar cuidado com aquilo que talvez nós estamos nos permitindo fazer, né? Só para revisar, aplicar exatamente o que está escrito aqui, diz que eles permitiram práticas iníquas, e isso levou eles à ruína. E aí ele cita um exemplo bem fácil de fixar, né? Que é o exemplo de Davi. O Davi, ele permitiu a práticas iníquas, né? E aí nós sabemos pela história tudo o que aconteceu com Davi. Como começou? Com exceções, quando ele começou a abrir espaço na sua vida, permitindo-se, de certa forma, a práticas iníquas. Então, que nós possamos fazer essa autoavaliação. Que práticas talvez, eu sei que parece um pouco pesada, né? Mas que práticas iníquas talvez eu tenha me permitido? O que seria isso, talvez? Talvez o que eu tenho assistido, a maneira como eu tenho me comportado, talvez a maneira como eu tenho pensado, talvez práticas iníquas possa ser também não só o que nós estamos fazendo de errado, mas talvez o certo que nós estamos deixando de fazer. Quando nós deixamos de fazer o certo, nós talvez estamos fazendo uma prática iníqua. Eu posso fazer o certo, mas eu escolho fazer o errado. E isso também pode caracterizar uma prática iníqua. Então, que nós possamos nos avaliar em nossas vidas, como que talvez isso pode se aplicar a nós? Será que eu tenho práticas iníquas que eu estou aceitando na minha vida, deixando elas, normalizando essas práticas? Será que isso vai ser bom? Será que isso lá na frente não vai causar um grande problema? Às vezes, o pequeno distanciamento de hoje, ele pode causar um grande distanciamento amanhã do Senhor e daquele destino que o Senhor tem para nós. Qual é o destino? Voltar a viver com Ele. O Senhor deseja que todos os seus filhos e filhas voltem a viver com Ele em alegria, tendo a vida eterna ao lado dele. Uma outra lição, e talvez a última aqui desse nosso episódio de hoje, está em Jacó 1,19. Essa escritura de Jacó 1,19 é muito conhecida, é sobre magnificar os chamados, né? Você já deve ter ouvido ela, mas eu vou ler ela aqui de novo. Diz assim: E nós magnificamos o nosso ofício para o Senhor, tomando sobre nós a responsabilidade de responder pelos pecados do povo, se não lhes ensinássemos com diligência a palavra de Deus. Assim, trabalhando com toda a nossa força, seu sangue não mancharia nossas vestimentas. Caso contrário, o seu sangue cairia sobre nossas vestimentas, e não seríamos declarados sem mancha no último dia. O que me chamou a atenção aqui nesse versículo é a primeira parte, parte ali do versículo que diz assim: E nós magnificamos o nosso ofício para o Senhor. Então, o nosso chamado, quando nós temos um chamado, uma responsabilidade que o Senhor nos dá, a nossa primeira preocupação deve ser magnificar nosso chamado. O que significa magnificar? É engrandecer, é enaltecer, é tornar aquilo algo muito especial. Então, a nossa primeira responsabilidade em qualquer chamado que nós temos é magnificar, mas não é magnificar para que seja visto pelos homens, não é magnificar para que eu seja visto como a pessoa que engrandeceu aquele chamado. Não é magnificar para que os meus resultados venham à tona e seja visto, poxa vida, como o André é bom, como ele fez isso, como ele fez aquilo, como ele dá uma aula boa, como ele é isso, como ele é aquilo. Não é esse o propósito. Magnificar não é dessa forma que o Senhor quer. O que diz ali? E nós magnificamos o nosso ofício para o Senhor. É magnificar para o Senhor o chamado que ele nos deu. E magnificar para o Senhor nem sempre virá junto com o reconhecimento dos homens. E magnificar para os homens nem sempre virá junto com o reconhecimento de Deus. A grande questão que devemos escolher é: eu, no meu chamado, quero ser reconhecido pelo Senhor? Ou eu, no meu chamado, quero ser reconhecido pelos homens? Isso muda toda a dinâmica, como eu ajo, como eu sirvo, como eu ministro no meu chamado. E esse deve ser o enfoque correto do meu chamado. Eu devo procurar magnificar o meu chamado para o Senhor e não me preocupar em magnificar para os homens. É óbvio que para magnificar para o Senhor,
Eu preciso estar servindo aos homens, às pessoas que o Senhor me deu naquele chamado, as pessoas que o Senhor me deu a responsabilidade de ministrar. E nem sempre eu vou estar servindo aos homens e magnificando ao Senhor, porque eu posso muito bem estar servindo aos homens com o intuito de ter o reconhecimento dos homens, de ser reconhecido, de ser apoiado pelos homens. E nem sempre o meu coração está voltado para Deus. Então me chamou muito a atenção aqui nesse versículo 19, que diz que eles magnificaram o seu ofício para o Senhor. E lá no capítulo 2, que é o do próximo episódio, mas no capítulo 2, versículo 2, ele segue nessa mesma linha e diz assim, ó: E agora, meus amados irmãos, eu, Jacó, de acordo com a responsabilidade que tenho para com Deus de magnificar meu ofício. Então aqui ele falou de novo que ele tinha uma responsabilidade com Deus de magnificar seu ofício. Isso faz toda a diferença. Os chamados são maravilhosos e são oportunidades que temos de servir ao Senhor, e quem mais recebe, quem mais é abençoado com os chamados é aquele que recebe, é aquele que tem o chamado. Nós somos muito abençoados quando temos o privilégio de servir ao Senhor, mas devemos lembrar que o enfoque do nosso chamado deve ser magnificá-lo a Deus, é servir ao Senhor. E isso pode ser especialmente importante nos momentos em que ficar difícil servir no chamado, nos momentos em que você talvez sentir que você não tem o apoio que gostaria, nos momentos que você sentir que talvez você não tem nem mesmo o reconhecimento que você gostaria de ter por todo o esforço que você tem feito. Mas isso não vai ser o motivo para você desistir. Sabe por quê? Porque você está mais preocupado em magnificar seu chamado para o Senhor. Você está mais preocupado com a opinião dos céus do que com a opinião da terra. Você está mais preocupado em ser reconhecido por Deus do que pelos homens. E muitas vezes você não vai ser reconhecido pelos homens. Mas tudo bem. Cristo foi reconhecido pelos homens? Joseph Smith foi reconhecido pelos homens? Os profetas do Senhor são reconhecidos pelos homens? E se for reconhecido pelos homens, o que garante isso para você no seu futuro eterno? Que diferença fará isso? O que faz a verdadeira diferença em nossas vidas é sermos reconhecidos pelo Senhor. Por isso, o nosso enfoque do nosso chamado, seja ele qual for, deve ser magnificar aquele chamado para o Senhor. É servir com esmero, com cuidado, é oferecer talvez a moeda da viúva de tudo o que nós temos para servir naquele chamado. É suportar todos os desafios, todas as dificuldades, todas as provações, tudo que vem junto com aquele chamado, porque nós estamos determinados a magnificá-lo não para o homem, mas para o Senhor. Então essa é uma lição bem importante de Jacó 1 que eu gostaria de compartilhar, que devemos procurar magnificar nosso chamado. Isso é bonito, mas só isso não basta. Eu devo procurar magnificar meu chamado para quem? Para o Senhor. Magnificar meu chamado para o Senhor. É para Ele. Eu recebi dele aquele chamado. É Ele que confiou a mim aquele chamado. Então eu devo procurar magnificá-lo para Ele. E chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Gostaria que você deixasse nos comentários o que você achou, o que você sentiu, o que você aprendeu. Muito, muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio aqui no canal Caminho do Discipulado. Aqui no final agora do vídeo vai ficar 2 sugestões aí do YouTube para que você possa ver outros conteúdos. Convido você a continuar aí vendo esses outros conteúdos que também são bem legais, foram bem preparados com todo o esmero por mim e espero que você goste, tá bom? Muito obrigado, eu espero você no próximo episódio e espero que você possa continuar acompanhando, compartilhar também com amigos, com familiares, em grupos do WhatsApp, do Facebook, essa mensagem. E se ela faz sentido para você, deixa nos comentários, tá bom? Muito, muito obrigado. Tenha um ótimo dia. Seja muito, muito feliz na sua vida, tá? Se você estiver passando agora nesse momento por dificuldades, carregando fardos, provações, confia no Senhor. Confia nele. Se achegue a ele e ele estará sempre próximo para ajudar você, tá bom? Um abraço, seja muito feliz e lembre-se sempre: Jesus Cristo é o caminho do discipulado.